Tá na Band? Tamo junto! Legal. Então amanhã nós vamos ter o Flamengo na televisão. Não. De casa. Cada um coloca a maneira que quiser. A transmissão pela Flá TV. Eu lá em casa pego a Flá TV e jogo na minha televisão. Você tem Smart? Tenho. Você tem Smart? Tenho. Então vamos para a televisão. Quem está dizendo que o Flamengo não vai para a televisão? É. Você é do YouTube, joga para a televisão. Vai pro monitor. Não é isso? E o Flamengo quer bater recorde, né, com essa transmissão pela Flá TV. Não é isso mesmo, Bruno Cantarelli? Vamos lá, cadê você? Boa tarde, seja bem-vindo aí. É exatamente isso, Edilson. O Flamengo projeta recordes históricos na internet com a transmissão do jogo contra a equipe do Boa Vista, através do canal oficial do clube na internet. Amanhã, pelo Campeonato Carioca, a partida que vai acontecer às 9h30 da noite no estádio do Maracanã. Muito boa tarde para você, boa tarde para os nossos debatedores e principalmente para a nação rubro-negra ligada aqui nos donos da bola na tela da Band. O Flamengo já programou a transmissão do jogo para o dia de amanhã para o YouTube, após o juiz Ricardo Seifer, da 10ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, indeferir o pedido de liminar feito pela TV Globo, a emissora que detém os direitos de transmissão do Campeonato Carioca. Tudo por conta da situação que envolve a medida provisória número 984, publicada pelo presidente Jair Bolsonaro. A ótica dos dois lados eu já trouxe aqui diversas vezes nos donos da bola. Fato é que, com a liminar indeferida pelo juiz, o Flamengo está, até o momento, liberado para transmitir a partida contra o Boa Vista. A decisão ainda cabe recurso. Abre aspas para um trecho dessa decisão do juiz que eu vou ler aqui nos donos da bola. Não se percebe que o réu, Flamengo, esteja de alguma forma violando um dever implícito de não fazer advindo da eficácia externa dos contratos. Isso porque sua pretensão busca tutelar um interesse próprio, qual seja exploração comercial da sua imagem por meio da transmissão de seus jogos, o que, conforme já assinalado, não impede a execução do contrato em vigor entre a autora e os demais clubes e tampouco gera danos à demandante, parte da decisão do juiz Ricardo Seifer. A Rede Globo não comenta casos subjúdice. Fato é que a transmissão de amanhã, projetada pelo Flamengo, a intenção é de que o rubro-negro consiga superar recordes que ele tem no Brasil em relação a transmissões através da internet. Por exemplo, o último jogo que o Flamengo conseguiu transmitir na Flá TV, na época em acordo com a emissora, foi a partida contra a Portuguesa, a última partida antes da paralisação do futebol em virtude da pandemia mundial, o novo coronavírus. Nesse jogo contra a Portuguesa, o Flamengo teve um número espetacular de 988 mil pessoas simultâneas assistindo à partida. E até hoje o jogo teve a marca de 6.500.000 visualizações no YouTube. Provavelmente a partida de amanhã, pelo menos é o que imagina o marketing do Flamengo, que supere esses números atingidos pelo jogo contra a Portuguesa antes da pandemia do novo coronavírus. Mais duas notícias. A primeira é de que se o Flamengo for campeão antecipado do Campeonato Carioca, para isso tem que vencer os próximos 3 jogos, contra o Boa Vista, a semifinal da Taça Rio e a final do segundo turno do estadual. Ele vai levantar a taça de bicampeão estadual, ainda sem torcida no estádio. Tudo porque a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro definiu o dia 8 de julho como a data para a disputa da final da Taça Rio. Esse dia é anterior à data prevista pela Prefeitura no decreto para que os torcedores voltem aos estádios. Essa data da Prefeitura é o dia 10, ou seja, a final da Taça Rio vai acontecer 2 dias antes os torcedores serem liberados pela Prefeitura do Rio a voltarem aos estádios. Se o Flamengo for campeão antecipado, levantará a taça ainda sem os torcedores podendo festejar in loco. E uma última informação é a seguinte: amanhã está prevista a coletiva de lançamento da nova parceria do Flamengo com o BRB, patrocínio que deve ser um dos maiores em vigência no Brasil. Até ontem era o período de apreciação dos conselheiros que fazem parte do Conselho Deliberativo do Flamengo. E eles votaram a situação da parceria via e-mail. Ainda não é um número oficial, mas segundo a minha apuração, o número agora pela manhã era o seguinte: de 1.083 aprovações, 31 rejeições e uma abstenção. O total de 1.115 votos de conselheiros do Flamengo, ou seja, uma aprovação em larga diferença em relação às pessoas que rejeitam esse novo contrato de patrocínio. Como eu disse, o Conselho ainda vai recontar os votos, checar tudo, porque a votação foi feita via e-mail devido à impossibilidade do momento de uma votação
presencial. Falando um pouquinho mais sobre esse acordo, 32 milhões de reais anuais previstos para que o Flamengo consiga em valores fixos com a parceria com o BRB. Neste primeiro ano, as datas previstas para pagamento são as seguintes. Primeira parcela no valor de 11 milhões de reais até o dia 10 de julho. Segunda parcela no valor de 11 milhões de reais no dia 10 de novembro. E a terceira no valor de 10 milhões de reais até o dia 10 de janeiro, totalizando o primeiro ano em 32 milhões de reais. Em valores fixos, o Flamengo assina com o banco por 3 temporadas. Dessa forma, ao final do contrato, receberá o valor de 96 milhões de reais. Só que o clube tem participação em produtos do banco e esse valor, caso a parceria vá muito bem, pode subir até 55 milhões de reais por conta de participação que o Flamengo tem em vendas de cartão de débito, de crédito e também em contas nessa parceria com o BRB. São muitas notícias, Edilson, todas elas para vocês debaterem com a qualidade de sempre, né? Aí no programa Os Donos da Bola. É contigo, Edilson. Valeu, Bruno Cantarelli, sempre dando um show aqui na tela da Band. Então amanhã, quer dizer, essa notícia estourou ontem, a gente já sabia, até porque o BAP ontem, né? Participou com a gente aqui. Não, hoje é terça, né? Eu estou errado, não foi na sexta-feira, né? Confirmando que o Flamengo já estava com toda a estrutura. E o Flamengo anunciou oficialmente, sexta-feira, não sei se já sabia antecipadamente, aí é o achódromo, né? Ele já anunciou que a transmissão ia acontecer, o torcedor, então, amanhã na Flá TV, no YouTube, no canal do Flamengo, vendo o jogo Flamengo e Boa Vista. Eu acho que, vamos falar sobre isso depois, na área comercial, eu acho que agora você abre, né? Que quando, por exemplo, o Fluminense for negociar novamente o seu direito de transmissão, ele vai perguntar quanto que eu vou ganhar pela televisão, quanto que eu vou ganhar pelo streaming. O streaming vinha a reboque, ninguém nunca negociou streaming. Até porque 6 anos atrás, ninguém nem sabia o que significava streaming. Aí é a evolução dos tempos. O Flamengo abre uma porta comercial para o futebol, que é uma coisa que você não consegue mensurar o tamanho disso. Ou o tamanho disso, e o tamanho disso vai ser igualzinho, de repente, se bobear, da própria TV. Né? O valor que você vai cobrar para transmitir os seus jogos pela televisão vai ser o mesmo do streaming, se bobear, o mesmo valor. Ou seja, você passa a ter 2 cotas. Além da possibilidade de você ter a outra TV negociando também. Porque hoje você só tinha o direito de negociar com uma. Você agora pode negociar com outra. Você pode receber, ter ali a concorrência, a livre concorrência de querer que seja daqui, aquela ali está melhor para o clube, vou ver essa daqui, vou ver aqui, e dá a possibilidade de outras TVs entrarem também na transmissão. Além de empresas multinacionais assumirem também o streaming. Porque o Flamengo hoje ele vai fazer com o pessoal contratado dele, com o funcionário dele, mas vai continuar assim? Ou daqui a pouco empresas especializadas, multinacionais ou internacionais, americanas principalmente, ou japonesas, porque o japonês está, né, invadindo o mundo com tudo, né? Até com tudo, né? Então, japoneses que podem vir, olha, toma aqui, eu vou assumir, é isso e pronto, acabou. Então, abre-se um leque comercial com uma nova plataforma de recurso para os clubes também, em cima do que o Flamengo conseguiu na justiça e de que o Flamengo vai fazer com a transmissão amanhã. Nós temos que aguardar, principalmente, que agora, você disse bem, abriu um leque. Porque o Flamengo é favorito amanhã diante do Boa Vista, mas no futebol às vezes tem umas zebras, mas eu acho muito difícil. O Flamengo é favorito. Automaticamente, ele ganhando amanhã, ele já está na semifinal. E ele já está na semifinal como mandante. Porque se ele ganhar do Boa Vista, ele soma o maior número de pontos, ele já entra como mandante. E se ele passar para a final, que vai ser dia 8, não tem como mudar, vai ser dia 8, quarta-feira. Por que não tem como mudar? Eu vou explicar já. Então ele também já entra como mandante. Então olha bem. Então não tem mais jogo na TV pelo Flamengo. Não, a final do segundo turno é sorteio. O sorteio define o mando de campo na final do segundo turno. A final da competição, que o Flamengo, com o maior número de pontos... Eu estou fazendo confusão, que se fosse a final do campeonato... Ele poderia escolher. É diferente. Aí é sorteio, ele escolhe se quer o segundo ou o primeiro jogo. Tá certo, Baran? Então o Baran me perguntou o seguinte, por que ontem nós demos a ideia aqui de transferir o jogo para o dia 12... Porque aí... Tem data para frente à vontade aí. Né? Transferir para o dia 12, no sentido de... Pegar o final de semana e já com o público.
pegar final de semana. Por que que não vai? Olha bem, só vai se saber quem é o finalista, quem vai jogar no domingo. Você não pode, vou fazer, não pode. Você vai ter 3 dias. Se o Flamengo for finalista, ou quem for, para fazer domingo, você tem que imprimir ingresso, você tem que, segundo a determinação da prefeitura, você tem que colocar o Edilson sentar lá, o Ronaldo 4 metros de distância do Edilson. Quem é que vai fiscalizar isso aí? E outra coisa, pode até nesse inteirinho aí vir outra medida outro decreto do prefeito, no sentido de prolongando e acabar. E como é que, se você vender, como é que fica? Ele já declarou isso ontem, o prefeito. Ele já falou ontem que ele vai discutir. Essa questão de liberação do torcedor já não está mais valendo vale oficialmente pelo decreto. Mas pelo que o prefeito Marcelo Crivella anunciou ontem à noite, em entrevista, o que ele vai fazer? Ele vai ouvir os clubes. Porque tem clube que quer, tem clube que não quer. Então ele disse que isso vai ser ainda conversado. Porque o núcleo dele, que analisa as liberações, que ele tem um núcleo que discute isso, está dando o parecer favorável para a liberação do público a partir do dia 10. Mas ele quer ouvir os clubes, porque alguns querem, outros não querem. Ele está sentindo que não há um consenso entre os clubes para que isso aconteça. Então ele ontem disse que uma nova reunião com os clubes será feita para tentar chegar num consenso. Então se você tem 2 equipes só, os que estão eliminados não tem que dar piruada não. Verdade. Claro. Fica só quem está na final. A preocupação é essa, você vai ter que confeccionar ingresso e você fica na expectativa de a pandemia crescer e vem um decreto aí proibindo. Aí você já vendeu 25 mil ingressos. Como é que você vai fazer? Mas vai ficar muito em cima. Eu acho que bom senso seria tirar do meio de semana e botar para o final, tendo público. Não tendo público não faz diferença. Mas você não pode afirmar que vai ter público. Aí você começa a vender, chega na quarta-feira, vem um decreto dizendo que não pode público. Mas aí quem vai te dizer é o prefeito. Se o prefeito disser, depende se o prefeito disser para você que não pode vender, que está tudo certo, não tem problema, ele não tem como depois voltar atrás. Se ele disser na reunião que está liberado. Ele vai assinar uma coisa contrária ao que ele disse? E a questão de devolução de valor de ingresso é muito simples, né? Primeiro que eu acho que o Flamengo, estando nessa partida decisiva, o Flamengo não vai vender ingresso. Eu acho que ele vai contemplar o sócio-torcedor, aquele que tem a patente mais alta de sócios que o Flamengo possui. E o outro time pode até vender ingresso. Mas hoje em dia, cara, a devolução de ingresso de valor, ainda mais com compras feitas pela internet, que são feitas através do cartão, é muito simples e muito fácil você devolver. É um risco, eu entendo o que o Ronaldo está colocando. É um risco de você vender, vem um decreto proibindo a presença do torcedor. Mas eu ainda assim assumiria o risco. Colocava o jogo para o dia 12... também, que eu falei, é com relação à fiscalização. Edilson, lamentavelmente, o povo brasileiro não está preparado para isso. Eu estou sentado aqui, você está a 4 metros de mim, aí daqui a pouco eu digo, Edilson, vamos... Aí eu chego aqui, o cara vem, tem que sair daí. Eu digo, eu não vou sair. Aí dá confusão, dá o diabo. Tem um detalhe tem um detalhe para reforçar. Tem que ter uma fiscalização muito grande nisso aí. Tá um detalhe. Não tem como fazer. Para reforçar o que você está falando, que no final de semana, a cada gol feito, eram 4 ou 5 jogadores se abraçando. Sim. Você imagina se o torcedor abraça dentro do campo, o torcedor vai se abraçar na arquibancada também, na comemoração, na hora da emoção. Nós vimos isso no jogo do Botafogo, nós vimos isso nos gols do Volta Redonda. Todos. Do Vasco eu não vi. No Botafogo não foram todos, não, mas alguns abraçaram e outros não. Segundo tempo, acho que deram algum toque no intervalo, os gols, pode reparar, no segundo tempo, os jogadores nem comemoraram, entendeu? Mas é uma questão do seguinte, se o prefeito reunir os clubes e disser, olha, pode botar público, aquela história toda, tudo bem. Mas o decreto também não te obriga a botar. Ele te libera. O clube coloca ou não, se quiser. Isso a gente tem que deixar bem claro aqui também.